Oi, estamos de volta e vamos continuar falando da sociedade mineradora. Tá? Eu já fui jogando aqui diversas características para vocês, então vamos agora tentar fazer uma síntese disso, tá? E fechar essa sociedade. Então vamos lá. Quando a gente fala na sociedade mineira, especialmente se a gente contrapõe essa sociedade, a sociedade litorânea do açúcar, a primeira coisa que vem à mente é que ela é uma sociedade urbana. Nós já explicamos o que quer dizer isso, tá? Então ela é uma sociedade urbana. Ela é uma sociedade heterogênea. O que significa ser uma sociedade heterogênea? É uma sociedade que, tanto do ponto de vista étnico, quanto do ponto de vista socioeconômico, ela tem uma diversificação muito maior. Tá? Então, quando a gente pensa na sociedade litorânea, naquela sociedade do engenho, é uma simplificação, que eu vou falar, claro, mas quase sempre vem à mente aquele binômio do Gilberto Freire que a gente explicou em sala de aula presencial, que é a Casa Grande Senzala. Então você tem o senhor de engenho, você tem escravo. Claro, não era só isso, era bem mais complexo que isso, tá? Mas a síntese dessa sociedade litorânea é Casa Grande Senzala. Quando você chega em Minas Gerais, não tem síntese. Não dá para você simplificar, não dá para generalizar. Tá? É uma sociedade extremamente complexa, extremamente, vamos lembrar naquela classificação do Durkheim, que vocês aprendem lá na sociologia, né? Uma sociedade orgânica, uma sociedade de solidariedade orgânica. Tudo bem? Bom, e uma terceira característica, além dessa heterogeneidade, inclusive voltando à heterogeneidade, muito mais do que no litoral, aqui em Minas Gerais vai acontecer uma profunda miscigenação. Tá? Então essa característica que marca até hoje o nosso conceito de identidade nacional brasileira, né? Nós somos um povo miscigenado, isso já aparece lá atrás no século XVIII de uma forma muito intensa em Minas Gerais. Bom, então vamos lá, uma sociedade urbana, uma sociedade heterogênea. E uma terceira característica muito importante, que é uma característica mais política da nossa sociedade, que é, em grande medida, resultado de um certo isolamento geográfico de Minas em relação ao litoral. Esse isolamento geográfico produz um distanciamento em relação tanto ao governo da capitania, que fica no Rio de Janeiro, quanto ao governo geral, que fica em Salvador, depois passa também para o Rio de Janeiro, quanto, mais ainda, ao governo lá de Portugal, em Lisboa. Tá? Esse isolamento provoca um distanciamento. E o distanciamento cria uma sociedade avessa à hierarquia, avessa à autoridade. Então nós estamos falando de uma sociedade que tem uma tendência muito maior à revolta, tem uma tendência muito maior ao separatismo, tem uma tendência maior ao descumprimento das leis. Tá? Essa é uma terceira característica importante. Tudo bem? Bom, ainda falando sobre essa sociedade de um ponto de vista mais geral, a sociedade aurífera, a sociedade de Minas Gerais, ela é uma sociedade que apresenta muitas contradições. Tá? Então isso é uma outra coisa que pode aparecer nos vestibulares. Que contradições são essas? Bom, a primeira contradição que a gente vê é a seguinte: nós estamos falando de uma sociedade muito marcada pelo catolicismo, uma sociedade profundamente religiosa. Não há nenhuma cidade de Minas no século XVIII que não tenha pelo menos umas 2 ou 3 igrejas diferentes. Tá? Então, é uma sociedade marcada pela religiosidade, pelo catolicismo, pelas festas sacras. Mas, ao mesmo tempo, é uma sociedade marcada pela prostituição, pelo consumo excessivo de álcool e pela violência. Tá? Então essa é a primeira contradição. De um lado você tem uma sociedade moralista, né, conservadora, católica, mas essa mesma sociedade ela é marcada pela prostituição, pelo alcoolismo e pela violência. Tudo bem? Bom, segunda contradição. É uma sociedade escravagista. Tá? Todo trabalho em Minas Gerais... Tem trabalho livre? Tem muito trabalho livre. Tá? Mas todo trabalho ligado à mineração é, de uma forma profunda, ligado também ao escravagismo. A escravidão é a base econômica de Minas Gerais, como é a base econômica do litoral. Tá? Então, nesse sentido, ainda que existam nuances na escravidão aqui, a gente fala de escravo de ganho, escravo de aluguel, existem nuances, né? Tem a alforria, etc. Mas é uma sociedade fundada
em cima da escravização. Ok? E onde que está a contradição? Ao mesmo tempo, Minas Gerais cria toda uma cultura voltada para a ideia da ascensão social. Tá? Então, diferente do litoral, onde só os fidalgos que tinham latifúndios, e só dentre eles os mais ricos que tinham engenhos nos seus latifúndios, tá? Aqui em Minas Gerais, a ideia de um enriquecimento rápido marca toda uma visão de mundo das pessoas. Tá? Então esse afluxo enorme de pessoas vindo para cá, do Nordeste, de outras regiões do Brasil, de outras partes do mundo, tá? É justamente essa percepção de que aqui era possível você sair da base da pirâmide, era possível inclusive você deixar de ser escravo e se tornar uma pessoa milionária. Há casos, inclusive, de ex-escravos que conseguem sua liberdade e mais tarde se tornam pessoas ricas e donas de escravos. Tá? Um exemplo mais famoso é a Chica da Silva, lá no Distrito Diamantino, que ela que era escrava, ela não só conquista a liberdade, fica rica, mas ela se torna dona da maior fortuna de todo o Império Português. Tá? Então isso é uma demonstração de que sim, existia esse espírito de que eu posso sair do nada e chegar lá em cima, eu posso ser o camelô que vira dono do SBT. Tá? Mas ao mesmo tempo era uma sociedade baseada na escravidão. Então a gente louva a ascensão social, mas priva uma parte da sociedade de qualquer ambição. Tudo bem? Uma terceira contradição que a gente vai ver em Minas Gerais é o seguinte: pela primeira vez nós temos no Brasil, colônia, um polo de produção literária. A região de Minas Gerais é uma produtora, principalmente no final do século XVIII, é uma produtora de textos literários importantíssimos. Nós estamos falando, sim, do arcadismo, de Cláudio Manuel da Costa, de Cláudio Manuel da Costa, Luiz Tomás Gonzaga, não é Luiz, não. Enfim, Tomás Antônio Gonzaga, Silva Alvarenga. Tá? Então esses caras produzem textos belíssimos, importantíssimos para a história da literatura nacional. E onde está a contradição? Nós temos uma sociedade assim, fortemente letrada. Tá? Em Minas Gerais, o letramento era menor ainda do que no litoral. Tá? Isso vai mudar, principalmente ao longo do século XIX, mas é uma contradição muito forte ali do século XVIII. Bom, e uma outra contradição que também costuma aparecer nos vestibulares, que pode dar margem, inclusive, para algumas interpretações mal intencionadas, que aqui cria-se a ideia de alforria. Tá? Aqui cria-se a ideia de que o escravo poderia conquistar a sua própria liberdade. E onde que está a contradição nisso? Era razoavelmente comum que o escravo que conquistava a liberdade, em algum momento da vida, ele vai tentar e vai quase sempre conseguir comprar escravos para ele. Tá? Então, essa contradição é importante porque mostra que a mentalidade escravagista estava tão impregnada na mente de todo mundo que mesmo quem havia vivido os horrores da escravidão acaba se rendendo a essa lógica de produção econômica. Né? Eu já fui escravo, mas agora eu tenho condições, eu vou comprar para mim um escravo. Tá? Então isso aí também pode aparecer nos vestibulares. Bom, para a gente fechar a nossa compreensão dessa sociedade do século XVIII, eu já falei agora do arcadismo, tá? Mas a gente vai dar um passo atrás para falar de uma outra manifestação cultural anterior ao neoclassicismo arcade, que é o barroco. Tá? A gente vai falar isso no próximo vídeo e aí a gente vai encerrar essa nossa análise sobre o mundo da mineração de Minas Gerais. Tudo bem? Até daqui a pouquinho.